Bem, pessoal, nessa aula eu vou voltar no código que eu já havia feito com vocês. Eu vou só simplificá-lo. Olha só, vou dar uma simplificada aqui, limpar um pouco todo ele. Vou mostrar uma coisa muito legal para vocês. Eu tenho aqui uma variável do tipo char, que armazena 1 byte na memória RAM, int, que armazena 4 bytes, ou aloca, a gente vai escutar muito esse termo na computação. A variável float, que aloca 4 bytes na memória RAM, a variável double, que aloca 8, e a variável ponteiro, que não importa, o ponteiro aloca sempre 8 bytes. Lembra? Pode ser esse ponteiro, ou pode ser esse ponteiro, ele vai alocar sempre 8 bytes na memória RAM. Por favor, não se esqueçam disso. É muito comum confundir e achar que ele não aloca 8 bytes no ponteiro. Ops, aqui não, né? Tem que ter o asterisco. Beleza. Legal, pessoal. O que eu vou fazer agora? Eu vou basicamente fazer o seguinte com vocês. Eu vou gravar, bloquear, na verdade, a execução do meu programa logo aqui. Isso aqui vai gerar uma espera no meu programa. Ele vai ficar bloqueado. Eu vou compilar esse programa. Olha só. E vou rodar esse programa e ele vai ficar bloqueado. Por que você bloqueou? Vou em outra tela, vocês vão sacar por que eu bloqueei. Eu vou rodar um comando aqui no Linux chamado ps-apxw id all code user. O X eu não lembro o que é. E o W significa para mostrar para mim 32 bytes com o nome dos programas que estão rodando na minha máquina. O PS é um cara que mostra para mim programas que estão em execução na minha máquina. Se eu der um enter, eu vou ver que tem um programa em particular que está em execução na minha máquina chamado Neutrog. Está aqui embaixo. Ele foi executado por um usuário chamado Melo. E o nome do programa é Neutrog. Legal. Da hora. Esse número aqui é o identificador do meu programa. E aí tem uma coisa muito legal que dá para fazer. Existe um diretório que, se eu entrar dentro dele usando esse CD, esse comando CD, o diretório chama proc. Se eu entrar dentro dele e entrar dentro do subdiretório 26396, eu vou entrar dentro de tudo que meu programa tem alocado e está usando nesse momento. Isso é muito legal. E tem um arquivo aqui em especial que se chama maps. Olha só, cadê? Aqui. Olha só o que ele vai dizer para mim, que o meu programa tem uma memória stack que foi para ele, que foi alocada para ele. E essa memória stack começa nesse endereço e termina nesse endereço. E esses endereços são endereços em hexadecimal, que é uma outra notação, depois a gente vai ver um pouco sobre isso. Mas o mais importante é saber que existe uma memória que eu ganhei para rodar o meu programa, chamada memória stack. Eu havia já comentado com vocês. Repara, só tem essa memória aqui alocada. Aliás, isso é mais fácil eu comentar com vocês. Não existe só essa memória que eu ganhei quando eu começo a rodar meu programa. O restante não importa nesse momento. O que eu vou fazer agora? Vou matar o meu programa com o Ctrl C. Vou entrar no meu programa novamente. E agora eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou pegar este ponteiro que é int asterisco, e eu vou colocar aqui uma instrução especial chamada malloc. O malloc é o seguinte, ele vai alocar para mim uma região numa memória especial chamada memória heap. Qual é a diferença dessa memória heap para a memória stack? E o que está na memória stack? O que está na memória heap? Tudo que eu fiz com vocês aqui no início está na memória stack. Tudo isso aqui está na memória stack. Tudo está na memória stack. O que haverá agora na memória heap é uma alocação especial. Digamos que eu vou alocar 100 bytes da memória, dessa memória especial, 100 bytes. E eu vou pegar o endereço desses 100 bytes, converter para o endereço do tipo int asterisco. Peraí, o que é isso? Não importa muito nesse momento. E vou guardar esse endereço dentro do meu ponteiro. Esse ponteiro aqui, ó. Esse ponteiro de fato está onde? Onde estão os 8 bytes dele? Na stack. Onde estão os 8 bytes do ponteiro P e do ponteiro D? Na stack. Mas eles guardam, esse cara vai guardar um endereço especial. O endereço de qual memória? Desta memória que foi alocada com 100 bytes, que é a memória heap.
Qual é a vantagem da memória RIP? Em primeiro lugar, a memória stack tem tamanho limitado. Ela não chega a 3 megabytes, pra vocês terem uma ideia. Ela fica abaixo de 3 megabytes em um sistema operacional como Linux aqui no caso. E a memória RIP, como é que é? Esse cara não tem limite, pessoal. Se eu quiser usar todos os 8 GB que eu tenho na minha máquina, ou 16 GB, ou quanto eu tiver, eu posso usar. Então aqui eu não tenho limitação, isso é muito legal. Olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou sair do programa e eu quero olhar lá o Maps de novo, então eu vou compilar. Olha só, ele deu um warning aqui para mim. Esse warning é o seguinte: essa função malloc, ela depende de um outro ponto H. Não, um outro ponto H chamado stdlib.h, que está aqui. O que eu vou fazer? Eu preciso incluir esse cara também. Eu vou incluir esse stdlib.h. Está ótimo. Incluir, sair fora do meu programa e vou compilar. O que acontece? Aquela função precisa desse stdlib.h. Se não tiver ali definido, ele não funciona. Não, ele até compila, mas ele dá um aviso dizendo que precisa da stdlib.h. Agora funciona belezinha porque eu adicionei. Rodo o meu programa e ele fica travado. Volto na outra tela e vou fazer o PS que eu tinha feito com vocês para ver qual é o identificador do meu programa que está em execução. Repara que mudou o identificador porque aquele programa anterior que estava rodando, que é basicamente o meu programa, ele tinha um número e esse tem outro. O número muda de acordo com a execução. Então eu marco quando eu vou rodar de novo, o ID dele, o identificador dele muda. Você dá um cat lá no próprio. Nesse diretório, no CD que entra lá dentro, eu vejo todos os arquivos associados a esse programa que está em execução. E tem um arquivo especial que é esse maps aqui, pessoal. Se eu olhar para ele agora, eu vou perceber que não só eu tenho memória stack alocada, que eu tenho também uma outra memória chamada memória RIP. Essa memória RIP, eu posso alocar até chegar no limite total da minha máquina. Então é uma coisa extremamente importante, pessoal. Eu já vi muita gente que trabalha com computação só usar memória stack, porque ele não sabe usar a memória RIP. Qual o problema? Ele está limitado no stack a cerca de 3 megabytes, 3 megabytes só. E na RIP ele não tem limite, ele chega até o limite físico da máquina, até o quanto a máquina suporta. Repare como é importante aprender a programar com essa memória RIP. Então a gente está dando o primeiro passo aqui para entender por que isso é importante nesse vídeo. Tudo bem, pessoal? Então,